E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Eu acho que hoje vocês que gostam um pouco de história, algumas imagens exclusivas sobre algumas aves ameaçadas, vocês vão pirar nesse conteúdo, certo? O que a gente está fazendo? Qual é a proposta de toda terça-feira? É na verdade um vídeo destacando uma espécie que é um pouco desconhecida pela grande maioria, então a gente selecionou algumas delas aqui. Vamos ver se vocês vão gostando, né, do conteúdo que a gente vai apresentando. E ao longo das terças-feiras, então, eu vou mostrar para vocês alguns animais que a gente trabalha, que a gente tem o privilégio de trabalhar, óbvio, num formato diferente, não é vlog, já é uma coisa mais falada, com imagens. Eu vou ficar um pouquinho aqui na imagem aqui embaixo, aqui falando um pouco sobre e contando algumas dificuldades ou desafios sobre essa espécie que a gente encara aqui no Criadouro, beleza? E se você está chegando no canal hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa o like. O like, na verdade, é aquele combustível que faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é extremamente relevante e que pode dispersar, ou seja, encaminhar para muito mais gente que curte essa parada de animais, de biologia, enfim, medicina veterinária, tá tudo no mesmo bolo aí, beleza? Então vamos para o nosso primeiro mini documentário. Ele é curtinho, vocês vão gostar. Vamos lá. Aí, agora já tô aqui embaixo e as imagens que vocês estão vendo aí, rapaziada, é de uma espécie de ave que eu acho muito incrível, que é conhecido como mutum do bico azul. O nome científico dele é Crax alberti. É uma ave que eu escolhi para falar porque ela é extremamente rara. Existem poucos relatos, poucos documentários, poucos artigos científicos relacionados a essas aves e a gente tem a grande felicidade de tentar, na verdade, né, reproduzir, que a gente ainda não conseguiu, mas eles estão aqui com a gente há pouco tempo, tá? Na verdade, quem são os mutuns, né, de bico azul? Os mutuns de bico azul, assim como os outros mutuns, pertencem a uma família chamada Crassidae e ela tem uma grande peculiaridade. Além de ser uma das famílias mais ameaçadas de aves que existem no mundo inteiro, ela ocorre nas Américas, desde lá do Texas até a América do Sul. Você talvez, certamente, aliás, já deve ter visto um Crassidae, se você está aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que é o representante mais popular, mais comum que a gente vê, que é o jacu, que é aquele classicão, parece uma galinhona, que faz uma vocalização bem diferenciada aí na parte da tarde. Quem mora mais em área rural está acostumado a ver os jacus, mas aí tem os primos mais elitizados, vamos dizer assim, mais raros, como alguns mutuns. E o que você está vendo aí na imagem é o casal de mutum de bico azul, chamado de Crax alberti. Esses bichos, né, essa espécie é endêmica da Colômbia, mas gente, desde 1994, só para vocês verem como os estudos bem antigos, né, os poucos estudos que tem, apontam que essa espécie, ela tem uma redução do número de indivíduos desde aquela época, ou seja, em 94 tinha aproximadamente 1.000 a 2.500 indivíduos, rapaziada. Se você hoje der um Google e dar uma pesquisada, você vai ver que é uma das espécies criticamente ameaçadas pelas listas oficiais dos órgãos que fiscalizam isso, né, que fazem esse levantamento. Então é incrível o quão a gente sabe pouco sobre essa espécie e o quão ameaçada ela é. Agora, o que eu conto para vocês é, nessa espécie existe o dimorfismo sexual. Você tá vendo aí a imagem onde o macho, ele tem esse bico azul. Na verdade, de todos os mutuns, existe algumas características bem interessantes, né? Tem o gênero Crax, onde eles têm esse cabelinho todo enroladinho e tem essa parte da bundinha, vamos falar assim, os biólogos mais céticos que me perdoem, mas como a gente está no YouTube, a gente tem que envolver todo mundo, nem todo mundo é tão científico assim, então a gente fala a bundinha dele branca, e tem o Paux, né, que tem um tupete diferente e tem a parte de baixo mais tendendo para a coloração marrom. Então tem o Paux tuberosa, que é um mutum cavalo, enfim, a gente pode falar deles mais para frente. Então o Crax, o gênero Crax tem essas características, tem esse cabelinho enroladinho e a bundinha branca nos machos, né? E você vê um grande dimorfismo. A fêmea, olha aí nas imagens que você tá vendo, tem o bico todo preto e ela é bem rajadinha. Ela é bonita, né? Ela é tão bonita quanto o macho. Essa cor preta, se você olhar um pouco mais no sol, não sei se as imagens aí tá mostrando, mas você vê que é um preto esverdeado. E o nome científico, Crax alberti, é legal falar que às vezes o nome científico, rapaziada, remete sempre a uma característica dos animais. Então, por exemplo, a gente pode pegar a Marianinha, o adjetivo do nome científico dela é leucogaster. A palavra leuco significa branco e gaster significa peito, né?
Então é o papagainho gordinho do peito branco. Só que no caso, algumas outras aves levam nomes um pouco emblemáticos, como é o caso do Mutum Albert, né? Por quê? Porque foi uma homenagem ao príncipe Albert, que ele era casado com a princesa Victoria lá do Reino Unido. Então foi uma homenagem que fizeram a ele. Inclusive tem uma galera que antigamente queria rever esse nome, mudar e tudo mais, para ter algo mais voltado às características anatômicas do animal. Mas contando para vocês, é uma senhora galinha, né? É um galiforme que mede aproximadamente 91 centímetros. A gente tem algumas fundações que fazem trabalhos impecáveis, que é o ProAves da Colômbia, que tenta restabelecer uma população saudável para que haja um número maior ainda de indivíduos, né? Para que essa ave saia dessa iminência da extinção. Esses animais, eles são bioindicadores, os mutuns são extremamente importantes, dispersam sementes, ou seja, eles têm um papel essencial na mata a qual eles vivem, certo? Então é isso, nós temos a felicidade de falar um pouco sobre o Crax albert, um mutum da Colômbia de bico azul, e que, quem sabe, mais pra frente a gente consiga fazer um trabalho tão relevante quanto a Crax Brasil aqui do nosso país, que está conseguindo aos poucos criar muitos indivíduos dessa espécie. E assim, eu tenho uma queda com esses animais, vocês sabem disso, algumas coisas diferentes, e eu acho que um dos meus objetivos é trazer para vocês aqui através do YouTube, não só espécies mais carismáticas como papagaios, mas também como esses animais que precisam da nossa atenção e também das nossas ações para conservá-los. Tá certo? A gente se vê até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse mini documentário com essas imagens exclusivas em HD, 4K, sei lá mais o que. E a gente se vê na próxima semana com mais uma espécie um pouco rara e contando alguma curiosidade. Valeu, beijo, gente!